Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar então continuidade ao estudo dessa primeira lição com o título O Amor de Deus pela Humanidade. Essa lição vai trazer para nós o Jesus maravilhoso, conhecê-lo, entender. Tudo que nós precisamos é realmente entender o Salvador e sua missão. Isso é maravilhoso. É um assunto que vamos estudar por toda a eternidade, que é o amor de Deus por nós. Mas Jesus ele demonstrou isso aqui por nós, então vamos estudar um pouquinho sobre isso. Nessa segunda-feira vamos estudar a missão de Jesus. E a pergunta diz como Jesus descreveu sua missão terrestre. Uma pequena descrição feita por Lucas entre tantas coisas que Jesus fez, ele diz: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então vamos ver aqui alguns aspectos. Primeiro fator, estava em Nazaré, era um dia de sábado, e o que ele fez no sábado, como era costume, foi na sinagoga, foi lá e ali foi dada-lhe a oportunidade, então ele levantou para ler. Naquela altura, saber ler não era uma coisa para todo mundo. Era muito específico, algumas pessoas. E Jesus, a sua mãe, ensinou a ler, e ele então foi ele ler. Interessante a passagem que ele abriu, que é uma passagem que falava exatamente do Espírito Santo agindo sobre ele e que ele foi feito para evangelizar, né? Ele foi ungido para evangelizar aos pobres e enviado àqueles que precisam, são os quebrantados de coração. O livro Caminho a Cristo, ele traz, explicando essa obra, ele traz que Jesus ali conseguiu revelar o seu verdadeiro caráter por meio da sua vida, através do que ele fazia, através do exemplo que ele dava, e ungido para anunciar a esperança e libertar os oprimidos e restaurar também os quebrantados. Então ele dedicou o ministério a servir as pessoas. O que eu posso fazer pelo semelhante? E era o que ele fazia no seu dia a dia. Onde ele passava, ele levava cura, alívio, esperança e ia, de certa forma, levando todo um tratamento espiritual, emocional, físico a todas aquelas pessoas. E seu amor, então, era demonstrado através dessas ações, que eram ações diretas ao público, e normalmente com muita misericórdia, com muita compaixão, com acolhimento, especialmente aqueles que eram mais pobres, mais sofredores e aqueles que eram marginalizados. Então, hoje dizia, as pessoas sofrem bullying, as pessoas que não tinham esperança, as pessoas que estavam passando por dificuldade, estavam em depressão, ou seja, é quase praticamente o mesmo termo, e era o que estavam ali falando. E já o texto do desejado traz como é que Jesus conseguia enxergar nas pessoas as suas necessidades. Então ele aproximava das pessoas no seu cotidiano, na sua vida, nas casas, nas ruas, às vezes no trabalho, até no momento de convivência. E antes de servir, buscava comunhão com o Pai em oração, ele buscava a Deus primeiro, se enchia e depois refletia. E dessa intimidade que ele tinha com o Pai, ele recebia então força para ensinar, para curar e para libertar. E seu método era conquistar corações por meio do amor de Deus e o cuidado genuíno que Deus tinha, então através disso ele refletia essas pessoas. Agora a questão que eu coloco para nós é: será que eu estou no meu dia a dia servindo, fazendo, tendo esse mesmo exemplo, dando esse mesmo exemplo de Jesus a outras pessoas? Então, o exemplo de Jesus, ele é chamado, então, para fazer, o seu chamado era servir, o seu chamado era ajudar as pessoas. E hoje nós temos um mundo marcado de solidão, um mundo marcado pela dor, pela indiferença, por catástrofe. Nós temos agora uma catástrofe terrível acontecendo na Venezuela, dói o coração de ver essas imagens. Será que eu estou fazendo alguma coisa para refletir o caráter de Cristo, as pessoas que estão à minha volta, meu colega de trabalho, a pessoa que eu lido no dia a dia, no trânsito, no supermercado, onde quer que eu esteja? Então é importante nós avaliarmos isso, porque a simpatia, o amor, a compaixão pelas pessoas, a longanimidade com os erros das outras pessoas, tudo isso tem a ver com Jesus. E a melhor maneira de evangelizar não é voz, não é o que você prega, não é o que você fala, é aquilo que você faz, é viver de forma que as pessoas experimentem na maneira de você lidar com elas o amor de Jesus.
Principalmente quando alguém erra com você, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, quando alguém desobedece aquilo que você talvez como chefe ordenou e por aí afora, aí é que você vai demonstrar o amor. E o maior amor que nós demonstramos, o maior controle que nós podemos mostrar é dentro de casa. É o lugar que a gente mais consegue, ou o lugar que a gente vai mais consegue não, é o lugar que a gente mais vai demonstrar o amor de Deus é com a esposa, com os filhos, no relacionamento dentro de casa, que é onde a gente tem mais intimidade e tendenciosamente somos mais brutos. Então devemos ter esse cuidado, essa atitude, mas ali Jesus alimentava de Deus. E se nós não alimentarmos da graça, do Espírito Santo, do poder, com oração, com estudo, nós também não vamos conseguir alcançar o que ele alcançou. Então, assim, Jesus buscava tempo para orar e para fortalecer a sua missão, e também, da mesma forma, nós temos que cultivar essa mesma maneira de lidar com essas coisas, com sabedoria, com amor, com inteligência. E quando nos aproximarmos das pessoas com um interesse sincero pela necessidade delas, então as portas delas vão se abrir para nós. E aí nós vamos conseguir introduzir esperança e introduzir ali amor, introduzir o que ela precisa. E o Espírito Santo então vai fazer o trabalho então e fazer ela entender o que que Cristo está oferecendo para ela no dia a dia. Então, antes de falar de Jesus, demonstrar o nosso amor. Então, um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, uma visita, uma escuta atenta ao que a pessoa quer falar, porque a pessoa precisa desabafar e temos que ouvi-la. Às vezes fala assim, poxa, para que ela está me dizendo isso? Porque ela precisa desabafar. E às vezes com o que ela fala, você fala, Senhor, me ajude me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê tato para lidar com isso que a pessoa está falando, para me reverter isso de uma forma que ela veja Jesus, né? Veja Jesus na sua vida, veja Jesus em mim, para que eu possa refletir o caráter de Jesus aqui nesse momento. Então, o método que Cristo usou foi eficaz e com a graça de Cristo nós podemos usá-lo também. Muito bem. Vamos ver aqui então a pergunta B. Embora cheio de amor e compaixão, que exemplo Jesus deixou de sua fidelidade em repreender o erro? Qual foi o exemplo que aqui foi deixado por Jesus? A relação que existia entre ele e Deus, e depois entre ele e as pessoas que estavam à sua volta. Então Jesus falava com muito amor, ele evitava em todos os aspectos possível ferir, e aquilo que a pessoa não ia desnecessariamente sentir ofendida. Mas de certa forma corrigir as pessoas, com o propósito quê? De elevar, de salvar. E, no entanto, ele se deparava com hipocrisia, com incredulidade, com profanação das coisas sagradas, e ele, da mesma forma, tentava sempre elevar e não diminuir, não ter atrito. E ele não permanecia em silêncio, mas as suas palavras saíam com muito amor, com muita dedicação. Então, ali em João 9, 39, 41, Jesus repreendeu os fariseus. Claro, eles julgavam espiritualmente, videntes, e recusavam reconhecer a própria cegueira que tinha, mas a repreensão não era contra a ignorância, mas com orgulho, o orgulho, a rejeição da liberdade. Então, Jesus ali tentou, de certa forma, falar com eles de uma forma branda, mas firmeza, e mostrar para eles o erro que eles estavam. E já em Mateus 21, 12 a 13, e ali esse texto, Jesus expulsou os comerciantes do templo, porque eles haviam transformado um lugar de adoração em quê? Num centro de exploração. Então, com sua firmeza, demonstrou zelo e honra pelo Deus verdadeiro e o propósito da adoração. E muitas pessoas pensam que ele saiu ali gritando, espraguejando. Não foi. Ele foi firme, com muito propósito, mas ao mesmo tempo o objetivo dele é mostrar quem era Deus e, da mesma forma, não desonrar as pessoas, mas honrar a Deus, que é diferente uma coisa da outra. Então, em ambos os casos, a repreensão não nasceu de uma ira egoísta ou de uma falta de amor, nada disso, mas o desejo de levar as pessoas a entender o que estavam fazendo de errado, ao arrependimento, preservar a santidade da casa de Deus. Então, o objetivo dele ali foi muito direto e muito objetivo. Nós devemos ter atenção a isso, porque quando uma pessoa erra, é o momento que ela mais precisa de amor, é o momento que ela mais precisa de carinho, é o momento que ela mais precisa de colo. Mas nós muitas vezes fazemos o contrário. A pessoa já está mal porque errou e nós vamos lá e terminamos de enterrar de uma vez. Né? Então devemos ter o cuidado de apoiar, não o erro, mas a pessoa. Mas chamar o erro pelo nome, com carinho, com cuidado e fazer com que a pessoa possa chegar ao arrependimento.
Nós vimos também que Jesus ele ensina o verdadeiro amor, mas não ignora o que está errado. Isso é importante, que hoje a tendência do mundo é aceitar. Aceitação. Ah, aceitação, a pessoa tem que ser como ela é, não sei o quê. Não, Deus, ele ia com muito amor, Jesus ele ia com muito amor, mas nunca ignorou o erro. Mas também não corrigia com arrogância e crueldade. Então há aqui um equilíbrio. Nós, como cristãos, devemos também unir a graça e a verdade. Tratar então as pessoas com respeito, paciência e lembrar da paciência e compaixão, mas não desviar dos propósitos de Deus de maneira nenhuma. Nós não podemos ceder aos mandamentos ou aos propósitos de Deus para agradar as pessoas, de forma nenhuma. Vivemos em uma cultura que qualquer correção é tido como falta de amor. Ou o extremo, né, o oposto, usar a verdade para justificar as palavras duras contra uma pessoa. Nenhuma coisa nem outra. Cristo, ele rejeitou ambos os extremos, ele preferiu o equilíbrio, então ele com amor profundo às pessoas, ele não relativizou o pecado, desculpe, não relativizou o pecado, mas com amor ele sempre tratou de deixar claro o que é certo e o que é errado. Então, sua maneira de corrigir sempre tinha como objetivo restaurar, salvar e conduzir ao arrependimento, é o que temos nesse texto. E a lição prática que nós tiramos disso é o exemplo de Jesus traz, de certa forma, um desafio, que é diante de cada situação, nós perguntarmos antes de abrir a boca, estou defendendo a verdade por amor às pessoas ou por amor à honra de Deus ou apenas para provar que eu estou certo? Então, eis aqui uma questão para ser colocada. E quando o amor e a verdade caminham juntos, nossa influência, então, vai refletir o caráter de Cristo. Agora, quando o amor desassocia da verdade, ele está sendo conivente com o pecado. Quando só a verdade fala, está sendo, então, rude, porque ele está trazendo só a verdade. Então, ambos têm que andar de mão dada, tanto o amor como a verdade têm que andar de mão dada, dessa forma as coisas vão correr melhor. Então, devemos lembrar que nessa época que nós estamos vivendo, não confundir sinceridade com agressividade. Ah, eu sou assim porque eu sou sincero. Não. Sinceridade é uma coisa, palavras brutas e grosseiras e não ter, às vezes, o amor no que fala, isso é agressividade. Portanto, devemos ter, com muito amor, não omitir a verdade, mas, de certa forma, mostrar o equilíbrio perfeito, como Jesus sabia fazer. E o cristão ele é chamado, então, a defender a verdade, mas sem perder a ternura, sem perder o amor e tratar as pessoas com muito respeito, mesmo quando precisam ser corrigidas ou quando você não concorda com aquilo que a pessoa fala. Há um segredo muito grande. Você vai falar com uma pessoa e a pessoa, às vezes, por exemplo, uma pessoa idólatra. Você jamais pode chegar para ela e falar, você é um idólatra, está aqui escrito na lei que não terá o Deus diante de mim, não pode adorar a imagem. Isso é, isso é, isso é muito grosseiro da nossa parte. Se nós conseguirmos, a sua idólatra, não tem problema, mostra Jesus. E depois com os textos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O único acesso ao Pai é através de Jesus, não há outro meio. Aí o Espírito Santo começa a falar no coração da pessoa, poxa, então, aquela imagem, aquilo, e começa a trabalhar. Então, nós não podemos fazer o trabalho do Espírito Santo, que ele convence, nós apenas mostramos o caminho. Então, cada pessoa que nós entrarmos em contato, nós temos que lembrar que Cristo morreu por essa pessoa, e Cristo quer resgatar essa pessoa. Por isso, nossas palavras e atitude têm que refletir a graça de Cristo. Se nós conseguirmos, então, refletir a graça de Cristo, demonstrando interesse genuíno pela salvação da pessoa, pelo bem-estar dela, né? Pelo objetivo maior, que é mostrar Jesus a ela e deixar que Jesus suplante aquilo que está errado, então a verdade anunciada com amor vai ter muito mais poder para transformar a vida dessa pessoa do que às vezes as palavras duras que nós tentamos, da nossa forma errônea, fazer. Então, antes de falar, vamos perguntar: vou dizer a verdadeiro? É necessário dizer agora? Estou dizendo com amor isso para essa pessoa? Estou seguindo o exemplo de Cristo em comunicar a verdade de modo assim que conduza a pessoa para mais perto de Deus e não para longe dele ou para causar ali um bloqueio? Então são questões que nós devemos colocar e lembrar que o amor que Jesus tinha ao lidar com as pessoas, né, a missão dele era sempre resgatar, sempre salvar, sempre elevar a pessoa ao Pai Celestial, às coisas sagradas. Então, que possamos lembrar disso quando formos falar a outras pessoas, às outras pessoas, e dessa forma fazer com que nós possamos ser mesmo um reflexo de Cristo em nossa vida, no falar, no proceder, no pregar, no admoestar, no corrigir uma pessoa às vezes está errada, no saber como abordar, saber como lidar.
aceitar, às vezes a pessoa quando está no momento de orgulho, está difícil falar, dá tempo para ela, para depois ela refletir. Então, devemos ter toda uma prudência, um cuidado, e Deus há de fazer com que nós sejamos verdadeiros discípulos, reflexo daquilo que Ele deixou como exemplo para nós. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para isso. Amém.